Obrigado, pessoal, que está acompanhando a gente até agora. Acho que praticamente todo mundo que está assistindo agora acompanhou as outras palestras, então já está enjoado de me ver aqui. Bom, eu vou trazer um assunto tão polêmico quanto os anteriores, né, que é a questão da homologação, porém é exatamente isso que a gente faz aqui na Pietra, né, projeto e homologação de sistemas fotovoltaicos, tá? Vou dar início aqui, então. Bom, pessoal, por que a gente vai falar, né, dos principais entraves? Qual que é o objetivo, né? Por que eu iria trazer os entraves? Na verdade, a ideia de toda a palestra é agregar algum conteúdo para quem está assistindo. Então, o objetivo da gente trazer os entraves é trazer quais são as soluções ou as precauções que o integrador tem que tomar nesse sentido. Então, a gente vai mostrar os principais entraves com base na nossa experiência. A gente está chegando a 1000 projetos já homologados. O que aconteceu de mais grave nesses casos, ou mais recorrente até, e passar para vocês como se proteger disso, tá? Então, a Pieta.tech, ela era a Pieta Engenharia, o pessoal conhecia mais como Pieta Engenharia, como acabou virando também uma empresa de tecnologia, acabou virando a Pieta.tech. O objetivo da Pieta, desde o início, né, sempre foi, o intuito inicial, inclusive, foi democratizar a comercialização de sistemas fotovoltaicos. Como isso, né? Através da Pieta, a gente consegue viabilizar que pequenos integradores, principalmente em regiões mais remotas do Brasil, tenham acesso a uma engenharia de qualidade a um preço justo. Então, antes da Pieta, isso era muito difícil. Nós tínhamos uma comercialização, ainda tem, né, infelizmente, uma comercialização de RTs. Muitos engenheiros sem preparo, né, no mercado vendendo RT. E aí eu percebi que o mercado não tinha alguém especializado, as engenharias elétricas de energia não estavam dando a qualificação necessária e a gente percebeu essa necessidade do mercado, né? Então, para pequenos integradores, o principal ponto que a gente fornece, além dos outros que eu vou mostrar aqui, é a viabilidade. Então, pequenos integradores em regiões remotas que não tinham condições de ter um engenheiro na empresa dele, conseguiram, através da Pieta, ter uma engenharia de qualidade, né? E também ter a sua empresa de energia solar. Isso a gente acredita que democratizou a comercialização dos sistemas fotovoltaicos, né? Para médios integradores, assim como para pequenos também, nós trabalhamos com isenção de custo fixo, como a Pieta atua em um dos modelos, o custo por projeto. Isso ajuda o integrador, principalmente no momento agora de crise, assim que o pessoal está sentindo o peso do custo fixo. A Pieta, ela atua nesse sentido de não ter custo, ou seja, os nossos integradores, neste momento, se não tiver nenhum projeto, não tem nenhum custo com a engenharia. Para grandes integradores, que são nossos clientes mais recentes, né? A gente tem clientes que são multinacionais, tem a Engie, tem algumas outras empresas integradores muito grandes. O que a gente ajudou, obviamente, primeiro é a escalabilidade. Então, esses grandes integradores tinham muita venda, mas ficavam travados na engenharia, ou não tinham uma previsibilidade de prazo de entrega desses projetos, no caso do desenvolvimento e da homologação. Então, com a Pieta, eles conseguem ter essa escalabilidade. Se vende 10 ou se vende 50, eles sabem que o prazo vai ser o mesmo, né? Para integradores que são engenheiros eletricistas, engenheiros de energia ou eletrotécnicos que podem assinar projetos, que é uma grande parte dos nossos clientes, nós conseguimos liberar o engenheiro da burocracia e ficar focado na venda, na gestão, que existe uma regra só para uma empresa ter sucesso, que é venda. Então, o engenheiro que ele tem uma empresa de energia solar e ele terceiriza a engenharia, ainda mais no nosso modelo de custo zero, ele consegue ficar focado 100% na gestão da empresa dele, no que interessa para o crescimento da empresa. Falando rapidamente da Pieta aqui, tá? Nós começamos em 2016, né, num quarto de república. Então, a Pieta não começou do zero, ela começou do negativo. A história ela é longa, na verdade, aqui. Hoje nós temos atendidos aí 24 estados, tá? Na verdade, a gente já atendeu alguns outros estados, mas mais no sentido de consultoria. Esses 24 são aqueles que a gente já tem projeto homologado. São 36 distribuidoras. Rom, tem 36 distribuidoras no Brasil? Alguém já me perguntou? Não. Na verdade, tem dezenas e dezenas, porque dentro de distribuidoras você tem concessionárias e permissionárias. Aqui no nosso estado de Santa Catarina, você tem diversas permissionárias, né? Projetos já homologados, nós temos mais de 900, agora passamos dos 1000 projetos, né? E lançamos na Intersolar do ano passado a primeira plataforma para projetos fotovoltaicos, exclusiva para projetos fotovoltaicos. Mais para frente eu vou comentar dessa plataforma e quais as facilidades que ela traz para o integrador. Em 2019, nós tivemos um crescimento generoso de 1.600%, isso com base em uma necessidade de mercado, mas também uma setorização, enfim, algumas soluções que eu vou passar mais para frente para vocês, tá?
Então, só para introduzir bem rapidamente, né, para a gente não perder muito tempo na questão do histórico e direto ao ponto, mas é necessário entender por que a gente tem entraves no processo de homologação dos sistemas fotovoltaicos. Para quem não sabe, acredito que a maioria das pessoas já tenha essa ideia, né? Os sistemas fotovoltaicos já existem há décadas, né? Ele é novo no Brasil, mas a tecnologia já existe há muitas décadas e a aplicabilidade dela para uso residencial, enfim, comercial em outros países também. Ela é mais recente no Brasil. Uma curiosidade é que o primeiro sistema on-grid do Brasil, ele foi instalado em 97, inclusive fica aqui ao lado da Pietro, na Universidade Federal de Santa Catarina, e esse sistema, na época, ele recebeu uma licença especial do laboratório da UFSC para ser conectado na rede. Obviamente, em 97, nós não tínhamos uma norma regulamentadora para isso. Então, é um projeto de teste, eu já fui conhecer pessoalmente, ele está há mais de 20 anos em operação, foram trocados, se não me engano, 2 inversores, mas ele continua em operação, os módulos, até onde eu sei, são os originais da época, tá? Então, uma tecnologia de 97, a gente está falando de mais de 20 anos atrás, se você comparar com a tecnologia de hoje, e também, se eu não me engano, ele está com aproximadamente 80% de rendimento dos módulos, que era o esperado já pelo fabricante na época. Eu vou dividir aqui em alguns tópicos, tá? Para a gente entender quais são os problemas, tá? O primeiro problema que a gente tem é baseado em normas, tá? Os problemas são nas normas. Documentação no caso do projeto. Os prazos de homologação, de resposta, de correção das distribuidoras de energia. E também a correção e adequação que eles pedem em alguns projetos, né? Pode ser uma correção se você errou, ou pode ser só uma adequação se ela não foi de acordo com aquela forma que você enviou a documentação. Por fim, nós temos a vistoria e a compensação, que são análises pós-aprovação de projetos, digamos assim. Então, esses são os tópicos que a gente vai abordar hoje. Cada um desses aqui eu vou explicar detalhadamente qual que é o problema que envolve a homologação e como que a gente resolveu. Então, o intuito é que, se você é projetista, você vai ter um norte dentro desses problemas. Se você é integrador, você vai estar ciente que esses problemas podem acontecer e vai fazer uma venda muito mais consciente para o teu cliente final, tá? Bom, falando das normas, como que eu faço um projeto, né? Todo projeto, como a gente conversou ontem bastante com o pessoal ali, principalmente o Sérgio, né, da Proalto, a gente conversou sobre normas. Eu achei muito interessante a colocação dele, que normas são vistas como uma coisa chata de você estudar, de você ler. Ah, norma, que saco ver norma, não gosto de ver. Só que o problema é que as normas vieram para nos proteger e para organizar a sociedade no quesito técnico. Então, as normas são, sim, muito necessárias e nós temos que ler elas, e eu vou mostrar também aqui nesse ponto, que é uma falha dos projetistas, não apenas das distribuidoras, os entraves na homologação, tá? Então, vamos lá, vamos começar a fazer um projeto fotovoltaico. Eu preciso acessar as normas da distribuidora, da ANEEL. Na distribuidora específica, que é o nosso foco aqui, né? Nós temos uma dificuldade, às vezes, para acessar essas normas. Norma de microgeração, norma de baixa tensão, tensão secundária, em algumas concessionárias o nome só muda esse detalhe. Então, qual que é a dificuldade? Bom, algumas distribuidoras, a norma fica fora do ar, não está disponível no site, ou é muito difícil de você achar. Nós tivemos casos críticos em uma permissionária do estado do Paraná, que a gente teve que implorar por e-mail, no site dela não tinha as normas, apesar de que ela deveria ter essas normas no site, a gente teve que implorar para ela mandar as normas e para receber semanas depois por e-mail. Então, a gente tem esse problema em algumas distribuidoras de não conseguir acessar todas as normas dela, tá? O próximo problema, que é uma coisa muito comum para quem a gente trabalha na área, são as mudanças. Então, como o setor é novo, é tudo muito novo, a gente tem muita mudança. Qual que é o problema dessa mudança? Se ela fosse uma mudança muito bem explicada ou avisada com muita antecedência, não teria nenhum problema. O problema é que ela muda do nada. Então, você chega uma bela semana, está com um projeto lá na concessionária, eles mudam a norma e se o teu projeto não tiver na norma nova, eles te pedem para revisar o projeto. Se for só uma revisão, sem problema. Eu vou dar um exemplo aqui de uma revisão de norma que causou um grande dano. Quem trabalha na área já vai se identificar com essa frase. Proteção na média tensão. Qual que é o problema aí, Romulo? Proteção é uma coisa boa, né? Proteção é uma coisa boa. O problema aí é que como que é feita a venda do sistema fotovoltaico? Você apresenta uma proposta, é uma negociação de meses, chega a caso de passar de 1 ano de negociação para você fechar um sistema, principalmente aqui nesse ponto, que é um sistema de mini geração. Então, você leva uma proposta para o cliente,
ele vai comparar com outras propostas e aí ele vai fechar com você. Beleza, ele vai fechar com você uma usina de R$500 mil. Vamos chutar um valor. E aí, no meio do processo, que ele assina o contrato com você, a gente começa a desenvolver o projeto, encaminha para a concessionária, enfim, no meio desse trâmite a norma muda. Então, você tem que adicionar uma proteção que vai onerar o sistema em mais R$60 mil. Isso não estava previsto. Quem que vai arcar com isso? O cliente vai falar, bom, eu assinei um contrato de 500 mil. Esse 60 mil não é meu esse prejuízo. Então, a gente já passou por esse problema e tenho certeza que quem trabalha na área já passou também, né? A gente foi pego de surpresa aí ano passado, algumas distribuidoras aderiram a uma proteção adicional que não existia e para a mini geração e acabou causando esse dano. Então, nós temos esse problema envolvendo normas, né? Mas a concessionária pode fazer isso? Bom, no Prodist, tá? Ele prevê que a distribuidora pode pedir proteções adicionais em caráter de exceção, explicando o motivo, mostrando os cálculos, escolhendo o menor custo, o mínimo custo global. Porém, nesse caso, ela simplesmente mudou e quem tinha projeto lá teve que se adequar. A gente tinha um caso em outra distribuidora que nós já tínhamos enviado o projeto numa data. Enquanto o projeto estava lá dentro, inclusive estava atrasado, a norma mudou, ou seja, nós deveríamos seguir a norma antiga, que foi quando a gente enviou. Mesmo assim, a gente já tinha enviado a norma antiga, a distribuidora mudou a norma no meio do processo, nos devolveu reprovado o projeto, pedindo para adequar para a nova norma. E na nova norma estava essa bela proteção na média tensão, que aumentou em 50, 60 mil reais o custo do sistema também, tá? Bom, a documentação necessária. Então, eu peguei a norma, eu vi quais são os documentos necessários. E o que é um projeto, né, pessoal? Só para a gente entender. Projeto não é diagrama unifilar. Projeto não é ART. Projeto é um conjunto de documentos. Então, o pessoal tem que entender que projeto ele não é commodity, tem mais essa. O pessoal acha que projeto é commodity. O projeto do engenheiro X é R$1.000, do engenheiro X é 2.000. Obviamente, vou fechar com o engenheiro de R$1.000. Projeto não é commodity. Então, a documentação necessária, ela também não segue um padrão, não é um produto. Vamos ver o que o Prodist nos traz quanto a isso. O Prodist já estabeleceu, né, quais são os documentos básicos que eu tenho que entregar para a distribuidora para poder acessar o sistema dela. Então, teoricamente, estaria tudo certo. Inclusive, eu vi essa semana no YouTube um vídeo dizendo assim, aprenda a como homologar um projeto na distribuidora de energia. E aí o cara falava o que está no Prodist. Ele vai ser aprovado? A chance dele é quase zero, tá? Se você seguir a fio que está no Prodist, não vai dar certo. Você tem que olhar, além do Prodist, a norma da distribuidora de energia, né? E aí entra outros problemas que eu vou mostrar agora sobre documentos. Então, aqui só revisando, o Prodist estabelece o formulário de solicitação de acesso. Você tem ali alguns anexos, que são os diagramas unifilares, né? A RT do responsável técnico pelo projeto, ou pela execução, se for o caso, junto, né? Mas o problema não é esse. Se tivesse essa documentação padrão pela ANEEL, como era para ter seguido, nós não teríamos nenhum problema, seria muito fácil. Só que aí começam os problemas na documentação. Então, eu já peguei a norma, descobri quais são os documentos. Agora, vamos ver quais são os principais problemas na documentação. Né? Na verdade, a documentação é uma boa parte do problema, somada aos atrasos, né? Primeiro, quais documentos são necessários? Você acabou de falar que o Prodist estabelece? Não. A concessionária, algumas pedem documentos a mais que o Prodist, algumas pedem documento a menos, né? Quando eu falo que projeto não é só RT, porque nós temos distribuidores de energia que pedem apenas RT para aprovar o projeto. Na minha visão, isso é uma atitude muito... causa muitos danos para o nosso setor, né? Porque a partir do momento que você faz isso, um projeto que não tem projeto, você deixa à mercê de que péssimos profissionais assinem ARTs, comercializem ARTs e façam qualquer coisa na instalação. Então, um projeto, independente da potência, ele tem que ter sim um projeto, tem que ter um cálculo de cabeamento, um cálculo de proteção. Como eu falei, algumas distribuidoras pedem somente a RT. Aí você encaminha a RT, se pegar fogo e matar uma família na residência, o engenheiro vai ter que arcar com essa responsabilidade. E como que ele vai provar que o projeto dele estava feito dentro das normas, que os cálculos estavam corretos, se ele não tem um projeto na distribuidora? Roma, mas a distribuidora não exige, encaminha mesmo assim, então, para a tua segurança. Aí ela recusa. Então, você encaminha toda a documentação. Aqui na Fiat nós não fazemos apenas o que a concessionária pede, a gente faz documentos adicionais, principalmente parte de proteção e especificação de Springbox.
Então, a gente encaminha essa documentação para a distribuidora, ela recusa e a gente tem, inclusive, documentos mostrando que a distribuidora fala assim, ó, não me manda mais nos próximos projetos esse diagrama unifilar, essas proteções. Eu quero só a RT e o formulário de solicitação de acesso. Muito obrigado. Tá? Então, acontece isso também. O formato dos documentos. Essa documentação, vamos ler uma em DWG, em PDF, em Word, em CD, em todas, depende de qual é a distribuidora e depende de qual é o período. Tem uma distribuidora que pede por PDF, tem uma que pede metade em PDF, metade em Excel. Então, tem distribuidor que pede o mesmo documento em 2 formatos. Isso está especificado em alguma norma? Em algumas, sim, mas em muitas, não. Como é que eu descubro? Manda, reprova, elas te respondem, aí você aprende. Então, eu mando uma vez, aprendo, já tenho um modelo da distribuidora, está resolvido o meu problema. Não, ela vai mudar periodicamente. Então, a gente manda um modelo hoje, daqui a um mês aquele mesmo modelo já não é mais o que a distribuidora quer receber, né? Então, tem esse problema com o formato. O próximo, além do formato, eu tenho que saber também quais os detalhes. Eu te falei que eu preciso ter uma RT, né? Documento básico de qualquer projeto. Tá, Romulo, o que eu coloco nessa RT? Depende. Qual que é a distribuidora que você vai homologar? Então, dependendo da distribuidora, ela pede que você coloque algumas observações específicas para ela. E como que eu descubro isso? Tem algumas que disponibilizam na norma dela, no guia, tem alguns guias explicando, você vai ter que estudar esse guia, e algumas você descobre na prática, enviando essa documentação. A RT ela já é mais organizada nesse sentido, mas diagrama unifilar, por exemplo, você não tem, na maioria das distribuidoras, um modelo padrão que ela queira receber. Então, você encaminha um diagrama, o cara te reprova porque ele quer que coloque o código de fabricação do inversor do lado do inversor. Uma coisa que não está prevista em lugar nenhum. E aquele mesmo problema, você encaminha, volta, você aplica essa correção, fala, bom, a partir de agora eu vou aprovar todos os projetos. E aí, futuramente, se muda a pessoa que corrige ou se muda o critério lá, vou mostrar mais para frente que essa análise é discricionária, então depende de quem que faz essa análise, tá? A forma de envio. Bom, aí tem também uma bagunça, não uma bagunça, mas diversas formas de envio do meu projeto. Então, eu fiz ele, descobri quais são os detalhes, coloquei as florzinhas ali onde o cara queria colocar as florzinhas e tudo certo. Tá, mas qual que é a forma que eu envio? Pode ser por e-mail, pode ser por sistema, pode ser por 2 sistemas, pode ser por CD, a gente já teve isso, pode ser por e-mail e por documento impresso. A gente já teve esse caso também. Então, depende da distribuidora de energia. A forma que eu vou receber de volta isso. Bom, Romulo, algumas são por e-mail, algumas são por sistema. Então, se eu encaminhar por e-mail, ela vai me responder por e-mail. Não. Às vezes eu te respondo no sistema. Ou ao contrário, se eu mando no sistema, eu te respondo por e-mail. Então, assim, não tem uma padronização entre as distribuidoras e muitas vezes nem dentro da própria distribuidora tem um padrão por muito tempo. O padrão ele vai mudando, não é um padrão bem definido. O tempo de confirmação de recebimento do projeto. Por que isso, tá, pessoal? Ele vem junto com esse próximo item. Quando você encaminha o projeto para a distribuidora, ela tem que obrigatoriamente mandar um protocolo. Isso é meio óbvio, né? Só que tem um problema. Às vezes ela não te manda esse protocolo, ou ela demora. Então você encaminha, ela não te fala nada, você envia, por exemplo, por e-mail e você não sabe se chegou. Então pode ser que nem tenha chegado, foi para a caixa de spam e você não descobre isso. Então você tem que exigir esse protocolo. Eu descobri isso na marra. Eu mandei um projeto, a concessionária nunca tinha mandado protocolo, eu nem fui atrás. Depois de uma semana que tinha atrasado o projeto, eu fui cobrar ela, ela falou assim, tá atrasado? Qual que é o teu protocolo? Não, mas vocês não me mandaram o protocolo. Então, não tem como conferir, como é que eu vou achar o teu projeto aqui? Então, tem que exigir o protocolo. Qual é o prazo de liberação? Mesma coisa. Algumas é instantâneo, algumas demoram um dia, algumas não te liberam, você tem que cobrar. Então, tem esse problema no protocolo e você tem que ficar atento a ter sempre o protocolo. É obrigatório eles te mandarem, tá? Distribuidora com duplo procedimento. Bom, aqui tem uma distribuidora que ela é muito legal. Você manda o projeto, ela dá o ok, dá o protocolo, você vai para casa tranquilo. No outro dia, o teu cliente recebe uma mensagem assim, projeto cancelado. Por quê? Porque é o seguinte, você encaminha parte da documentação, você dá uma pré-entrada em um primeiro sistema e depois você dá uma segunda entrada em outro sistema, tá? E às vezes você tem um guia, né, para te explicar isso, mas é tão complexo que o cara na primeira viagem pode acabar se perdendo nesse processo. Então, dependendo do lugar, tem 2 processos, então você encaminha em um e encaminha em outro. Resumindo, pessoal, regra básica, lê as normas da distribuidora, o PRODIST, a 482,
mas também você vai ter que aprender muita coisa na prática, tá? Um problema que eu acho que é o principal, né? Esse aqui é o principal problema hoje no setor de fotovoltaica. São os prazos, né, pessoal? Aqui eu não sei se está visível, mas deixa eu só pegar o meu apontador aqui. Esses 3 maiores pedaços da pizza aqui, se vocês analisarem, prazo para emissão do parecer de acesso, 41%, prazo para a submissão do medidor, 17%, e prazo para a realização da vistoria. Então, você nota que aqui é o gráfico, tá? Dos principais problemas envolvendo a distribuidora de energia. Então, aqui é um dado da B-Solar, né? Acho que todo mundo conhece, a nossa Associação Brasileira de Energia Solar. Então, você nota que mais de 50% das reclamações que chegam até a ouvidoria da B-Solar são por conta de atrasos. Então, o prazo é sim hoje o maior problema. Por que acontece tanto atraso? De quem é a culpa e como que eu resolvo? Bom, eu vou entrar em mais detalhes no final, mas eu já vou adiantar um ponto. Acontece por vários motivos, né? Primeiro, uma demanda muito alta, um desinteresse compreensivo das distribuidoras com a geração distribuída fotovoltaica, que também eu vou apontar isso mais no final, os detalhes. Enfim, tem vários fatores, não é simplesmente incompetência da distribuidora, não é só isso. Tem vários fatores que precisam ser analisados, tá? Correções e adequações. Por que eu coloquei correções e adequações? Porque às vezes pode ser mesmo a distribuidora te mandou algo que você errou. Possível. Ela achou um erro ali e ela fala, tá errado, arruma. Mas a grande maioria dos casos são adequações. A gente já teve problemas diversos aqui, tá? A gente já teve um problema que a gente mandou a documentação toda certinha, a gente já conhecia o procedimento, etc. Reprovou porque a assinatura no formulário de solicitação de acesso estava divergente do cliente, estava divergente do documento pessoal dele. Bom, o cara ele é corretor de projeto, ele é perito do IGP para conferir a assinatura, né? Então, assim, são algumas adequações que não fazem sentido, infelizmente. Ele tem esse direito de pedir essa correção, né? Isso está previsto também em norma. A gente tem que fazer essa adequação conforme ele solicitou, mas a gente vê muita solicitação de adequação desnecessária. O primeiro ponto aqui são múltiplas reprovas por diferentes pontos no projeto. Bom, eu encaminho o projeto para lá, ele tem correções ou tem adequações para serem feitas. Tá, eu já tenho no Prodist dizendo o seguinte, que a distribuidora deve fazer essa correção e me encaminhar de uma única vez todos os pontos que eu preciso corrigir. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes a gente encaminha, ela acha um ponto de correção de adequação e nos solicitam para arrumar aquilo. A gente encaminha para ela de volta, corrigido. 15 dias depois, ela encaminha com outro ponto de correção. Isso acontece principalmente numa distribuidora que ela tem duplo processo de correção. Né? É uma distribuidora muito grande, é um grupo muito grande no Brasil, em que você encaminha o processo, é feita uma pré-análise por uma empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada acha alguns detalhes para ser arrumados ou adequados. Você faz essa adequação, faz essa correção, encaminha de novo para eles. Aí eles olham e falam, legal, agora está do jeito que eu, terceirizada, quero. Mas agora vai ir para a minha chefe, vai para a distribuidora. Chega na distribuidora, a distribuidora pede outros pontos de correção. Tudo isso, pessoal, que infringe, você deve estar me olhando falando assim, manda para a ANEEL. Calma, eu vou chegar nesse ponto ainda, tá? Distribuidoras que terceirizam a análise. Então, como eu falei, quando você tem uma distribuidora que terceiriza, ela pode ser um lado positivo ou negativo. Nesse caso, nós temos duas reprovas por pontos diferentes, isso é um ponto negativo. Mas você tem um ponto positivo em alguns casos. Quando a distribuidora ela atrasa, comete alguma infração com o teu projeto, a recomendação qual que é? Você faz uma reclamação para a distribuidora. Se ela não resolver o teu problema, você vai para a ouvidoria da distribuidora e só então você vai para a ANEEL para reclamar sobre isso. Quando você tem uma correção terceirizada por empresas terceirizadas, qual que é o detalhe? Se você ligar na ouvidoria para reclamar, aí funciona. Então, quando você tem a correção interna da distribuidora, você ligar na ouvidoria dela, reclamar, precisa reclamar para quem está causando o problema. Então, obviamente que vai ser bem mais difícil de resolver. Quando ela é terceirizada, você liga e fala, olha, estou com meu projeto, liga ou entra em contato por e-mail, você fala, meu projeto está atrasado, etc., eu preciso resolver isso aí. A atendente do distribuidor vai te falar o seguinte, olha, eu não tenho contato pessoal que faz isso porque é uma empresa terceirizada. Mas entra na ouvidoria, faz uma reclamação formal, que como essa empresa é terceirizada, a gente paga eles para isso, a gente vai cobrar deles isso. Então, nesse sentido, quando ela é terceirizada, para você pedir reclamar na ouvidoria, geralmente resolve.
Por que eu estou falando isso quando é terceirizado? Porque quando é terceirizado, é mais difícil disso acontecer. Não que não aconteça. Você pode até entrar na ouvidoria de uma empresa para reclamar, mas nem sempre isso vai ser resolvido. Se fosse resolvido, nós não teríamos centenas ou milhares de protocolos na ANEEL relacionados a GD fotovoltaica, né? Então, nós temos aí outro detalhe na correção, que é corretores com diferentes critérios de correção, análise discricionária. Aqui tem um fator muito interessante, a gente fez um teste sem querer, como são muitos projetos, às vezes, para a mesma distribuidora, no mesmo dia a gente acaba encaminhando muitos projetos, a gente encaminhou 2 projetos idênticos, né? Era o mesmo integrador, só mudava o dono. Então, a parte de projeto mesmo, a parte elétrica, a proteção era a mesma coisa. A gente mandou, um deles foi aprovado, o outro foi reprovado. Então, assim, depende de quem faz a análise. Ali a gente percebeu que realmente a análise é discricionária. Além disso, algumas distribuidoras são divididas em regionais. Então, você segue uma documentação para uma regional e uma documentação para outra, porque o corretor de uma não é o mesmo corretor de outra. Até quando dá uma reprovação à distribuidora aqui, o pessoal até comenta qual que é a região, a regional, para saber como que vai fazer aquela correção, né? E o outro ponto é ao meu ver mais grave, que é quando as correções, né, que ela pega o teu projeto, faz as correções e ela tem que te avisar dessas correções. Tem? Não, nem ela teria, mas nem sempre ela faz. Como que ela faz esse aviso? Como que ela te encaminha essas correções? Como eu falei, às vezes por e-mail, às vezes por sistema e às vezes ela nem te avisa. Então a gente tem aqui o nosso setor de homologação que tem que ficar entrando diariamente, monitorando todos os projetos nessas distribuidoras que não avisam, ou seja, ela faz a correção, ela coloca a correção no sistema dela, mas ela não encaminha um e-mail, não encaminha uma notificação, algo que a gente sabe que para software hoje é algo muito simples de fazer uma notificação por e-mail ou, enfim, por aplicativo. E o último ponto, que ele é um ponto muito crítico, que algumas distribuidoras encaminham a correção para o cliente final. Então, você imagina só a cena. Tem o teu cliente final lá, que ele é leigo, ele é médico, ele não entende nada de projeto. Ele não entende nada de distribuidora e você é o integrador que encaminhou o projeto para a distribuidora ou você passou para a Pietra fazer esse trabalho. Beleza, a gente encaminha lá para a distribuidora e nos documentos, obrigatoriamente, a gente tem que inserir os contatos do cliente final, tá? E também os contatos do projetista. Então, a gente coloca o e-mail e o telefone do cliente final, o e-mail e o telefone do projetista. Aí, o que acontece? Para quem que a distribuidora deveria mandar a correção do projeto técnico? Obviamente que é para o projetista, ele que fez o projeto, não é para o cliente final que é leigo, que pode ser um leigo, né? Pode ser que ele seja da área, mas é muito difícil que isso aconteça. Então, chega a correção para o cliente, em alguns casos, como eu falei, com o título de projeto cancelado. Então, você imagina o desconforto que causa para o integrador o cliente final receber um e-mail, às vezes o projeto que ele juntou a vida inteira aquele dinheiro para investir, conseguir um financiamento de um valor muito alto, ele está sonhando em ter aquele sistema fotovoltaico, ele recebe um e-mail dizendo que o processo foi cancelado. Então, isso é uma coisa muito negativa. Como é que a gente corrigiu isso na época que começou a ter esse problema? No lugar do e-mail do cliente final, colocou o nosso e-mail de contato. Pô, genial, está resolvido. Aí tem um outro empecilho, que algumas distribuidoras, depois que você entra que você consegue a aprovação do parecer de acesso, você começa a gerar energia, ela te manda relatório mensal da geração, enfim, do consumo e dos créditos resultantes. Aí deu um problema na nossa caixa de e-mail, né? Porque não parava de chegar e-mail dessas distribuidoras com relatórios de consumo. E aí, por outro lado, o cliente final pedindo esse relatório. Então, virou uma bagunça. A gente hoje coloca o e-mail do cliente final e alerta ele que chegar um e-mail da distribuidora para ele não dar bola para esse e-mail que a gente está tomando conta disso, tá? Agora vamos para o próximo item de problemas, que é a vistoria. Aqui é muito simples, tá? Quais problemas eu posso ter na vistoria? Vistoria era para ser algo simples, uma vistoria técnica, ela poderia ser muito complexa se fosse feita uma vistoria técnica, mas a gente sabe que as vistorias elas não são tão profundas. Ontem a gente discutiu por que elas não são profundas, né? Teoricamente, para dentro da área do cliente, a responsabilidade dele, mas mais ainda de quem assinou o projeto, né? O projeto elétrico, o projeto fotovoltaico. Então, aqui a gente teve problemas nos únicos pontos que poderíamos ter problema. Atraso na vistoria. É o mais padrão, né? Como vocês viram, o prazo é o problema maior quando se fala de GD fotovoltaico. Tem muito atraso. O que eu vejo é que os atrasos, às vezes, não são tão longos. Então, já vou explicar esse ponto aí. Atraso na troca do medidor.
Então, eu vou lá, faço a vistoria. Em alguns casos, eles já fazem a troca do medidor, né? Isso, como o pessoal que está assistindo o Brasil todo, isso é muito abrangente. Em alguns casos, eles já fazem a troca no mesmo momento da vistoria, vai lá dar uma olhada. A gente sabe que a vistoria em algumas distribuidoras é passar na frente do local e ver se tem a placa de geração própria. Infelizmente, em alguns lugares assim, não olha nem o inversor, não olha se tem proteção, se está correto, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas algumas já fazem a troca no mesmo momento e algumas agendam a troca do medidor. Aí acontece um atraso na troca do medidor. O cliente já pagou, o financiamento já está rolando, já tirou aquele dinheiro que ele tinha investido, já está aprovado, está instalado, ele só precisa trocar o medidor, colocar o medidor bidirecional e ele não tem essa troca, acaba atrasando. Então, em todos esses pontos, né, o integrador tem que ficar atento, tem que ficar ligando, anel, etc. Eu vou mostrar como é que a gente atua aqui nesse sentido também. Falta de medidores bidirecionais. Aqui a gente teve esse problema recentemente, agora parece que está mais regularizado, mas a gente teve atraso aí de meses em algumas distribuidoras de energia no quesito de medidores bidirecionais. Então, quando eu tenho atraso, na vistoria atraso na troca do medidor, você tem que ficar ligando, você vai ficar cobrando, você consegue argumentar. Você fala, está atrasado, dá um jeito, você conversa com a pessoa, faz reclamação na ouvidoria, tudo bem. Então, nós temos também o nosso setor de homologação. Atrasou a vistoria um dia, a gente já aciona a distribuidora, entra em contato com o pessoal e fala, você atrasou a vistoria ali daquele cliente. Agora, o que eu vou falar para a distribuidora quando eu ligo para ela e falo assim, está atrasada a troca do medidor? Ela fala assim, nós não temos medidores bidirecionais. Vou entrar com reclamação na ouvidoria, vou entrar com processo jurídico, vou entrar na ANEEL, mas ela não tem e tem que esperar a licitação, enfim. É um tremendo rolo, o pessoal que deve estar assistindo aí, que trabalha com essas distribuidoras que tiverem esse problema, tem ciência disso, sabe que, apesar de todas as reclamações abertas na ANEEL, não tem o que eles fazerem. Eles simplesmente falam, não temos o medidor, pode ligar, pode chorar, pode espernear, não temos o medidor para colocar. Então, é uma inviabilidade física, né? Não é má vontade minha, nós não temos o medidor. Vamos para o próximo ponto, que é o último também, sobre a compensação dos créditos. Então, eu aprendi lá a norma, como é que funciona, me quebrei, reprovei o projeto a primeira vez, aprendi qual é o formato, mandei em CD, mandei por correio, fiz tudo que os caras queriam, aprovei o projeto, instalei, tá tudo certinho. Trocou o medidor no prazo, pô, que beleza. Aí tem um problema na compensação. Quais são os problemas? Os pouquíssimos que também poderiam ocorrer, né? Nós temos um primeiro problema, que é o erro na compensação. O que é esse erro? Tem que tomar cuidado, pessoal, que no primeiro, no segundo mês de funcionamento do sistema fotovoltaico, às vezes pode não vir a compensação em algumas distribuidores. Então, não desesperar já no primeiro mês. Tem que entrar em contato, ver com a distribuidora como é que funciona ou com o teu projetista que cuida dessa parte aí, tá? Então, você pode ter erro na compensação. Então, depois que começa a ter a compensação ali 2, 3 meses, né, no pior dos casos, você tem um erro na medição. Então, você sabe que o teu sistema gerou muito mais que aquilo. Você tem um sistema para verificar que ele gerou 1.000 kWh mês, mas você recebeu só 500 na distribuidora, né? Tem que tomar cuidado também, né, pessoal, com consumo instantâneo. Isso aí é uma pegadinha para quem está iniciando na área gigantesca. Consumo instantâneo, você consome parte da energia que está sendo gerada. Então, o teu inversor, o teu leitor de geração do sistema fotovoltaico vai mostrar uma geração e lá na fatura vai vir outro. Tem que tomar cuidado com esse detalhe básico aí. Tá? Não cadastramento das UCs no cadastro de compensação. Aqui foi o que eu comentei agora há pouco com a Joy, que a gente já teve esse problema, eu acho que vocês também já tiveram, e você encaminha, faz todo o cadastro, e a distribuidora simplesmente não realiza o cadastro no sistema dela. Então, você encaminha a documentação do projeto e encaminha a relação de distribuidoras que vão receber aqueles créditos. Só que ela não cadastra no sistema, não vem os créditos, você vai falar com ela, fala, opa, não está cadastrado no meu sistema. E aí você tem que entrar com uma nova solicitação, 60 dias para ela cadastrar. A gente já teve um problema numa distribuidora que causou um dano muito grande para o integrador, para a gente, para o cliente final, que foi nesse sentido, a gente encaminhava a documentação do projeto, encaminhava o relatório, o formulário de compensação, e sempre funcionou, sempre compensou, tudo certinho, até que um mês eles pararam de fazer assim. Você tinha que mandar por um segundo procedimento. E não avisaram ninguém. Então, nós, outros projetistas que eu conversei, relataram esse problema. A gente encaminhou, nessa ocasião, algumas dezenas de projetos naquele mês para cada distribuidora, e aí, meses depois, o integrador falou que não parava de receber reclamação de clientes finais, dizendo que não estava compensando. A gente não estava com a distribuidora, ela falou, olha, não foi cadastrado no nosso sistema. Então, é importante verificar, depois de aprovado o projeto, se foi cadastrado, se as UCs foram cadastradas lá na distribuidora de energia, tá?
Agora vem a polêmica maior, que é o CPF versus CNPJ. A conversa aqui é longa, tanto que a palestra da Joy foi sobre isso, né, basicamente. Mas, enfim, o pessoal tem muita dúvida nesse sentido e, principalmente, comete alguns erros de venda. Então, tem cliente, às vezes, que não sabe que não dá para você compensar de CPF e CNPJ e vice-versa. Então, você faz uma venda para o dono da indústria, fala que ele vai poder compensar nas residências dele e você não consegue. Ah, Ron, mas então faz o seguinte, eu sou esperto, coloca as casas dele no CNPJ. Mas você pode fazer isso? Então, segundo a Receita Federal, ela tem uma instrução normativa que diz que você não pode fazer algumas alterações no sentido assim, ter mais de um local com o mesmo CNPJ, então 2 endereços com o mesmo CNPJ. Ah, mas as empresas que têm 10 filiais, daí você tem que ter um desdobramento ali no final do seu CNPJ para dizer qual é a filial 1, 2, 3. Então, teoricamente, você não teria o mesmo número de CNPJ. Então, assim, pessoal, eu posso compensar créditos? Sim, CPF para CPF, CNPJ CNPJ. Eu posso colocar a minha casa em CNPJ? Teoricamente, você não poderia. Ah, mas tem distribuidora que deixa, mas aqui na minha distribuidora ela deixa. É um risco que você corre, tá? Fazer uma venda no sistema prometendo isso é perigoso, porque se a distribuidora corta isso, ela começa a monitorar isso, vai ter um problema grave com o teu cliente, porque você vendeu uma coisa e a distribuidora entregou outra, né? E o contrário também não, você colocar a empresa em CPF. Nós temos algumas distribuidoras, principalmente aqui no Sul, que elas estão pegando pesado nisso. Então, você não consegue colocar uma casa em CNPJ, como acontecia no começo do sistema de compensação. Inclusive, ela pede foto da fachada do local, né? Pede detalhes do contrato social para ver se de fato no local tem atividade comercial ou, enfim, industrial. Então, assim, colocar casa no CNPJ ou empresa no CPF é um risco, tá? Prometer isso para o teu cliente final é um risco. Primeiro, se você não tem experiência na distribuidora, conversa com o teu projista, com alguma empresa que tem experiência para ver se aquilo é possível. Procura uma ajuda jurídica nesse sentido de contrato com o cliente para você ficar protegido desse impedimento da distribuidora de fazer essa compensação. Então, a critério é CPF para CPF, CNPJ CNPJ. Casa em CPF e empresa em CNPJ, tá? Bom, agora vamos explicar como é que a gente atua e aí eu vou mostrar como que a gente chegou a solucionar ou amenizar muitos desses problemas, tá? Bom, a gente optou pela setorização aqui na PETA, então, quando a gente deu início mesmo, que começou a aumentar o número de projetos, a gente setorizou primeiro um setor de projetos e depois um setor de homologação. O que é isso? O cara que faz o projeto não é o mesmo cara que fala para o distribuidor de energia. O cara que faz projeto, ele faz projeto. Né? Ele fica o dia inteiro estudando projeto, trabalhando com projeto, parte de desenvolvimento. O setor de homologação é quem faz as tratativas com a distribuidora de energia. Mais para frente, aqui no mais 2 slides, eu vou mostrar para vocês como que é esse passo a passo. Mas, enfim, a gente optou pela especialização. Então, o cara que faz homologação, se você perguntar para ele, ele sabe 10 vezes mais do que eu estou falando aqui, sobre como que funcionam os acessos, ele conhece as pessoas da distribuidora, então a gente mantém contato diário com as distribuidoras, liga, e-mail, é um contato muito próximo, né? Esse é um outro ponto que eu vou mostrar também. A gente optou mais por ser amigável com as distribuidoras do que ser muito agressivo, como a gente viu já casos de clientes nossos que vieram com projetos que estavam há meses, 6 meses para homologar. Ele mandou os e-mails altamente agressivos para a distribuidora. A distribuidora, ela não é um CNPJ, elas são vários CPFs por trás dela. Você recebe no seu trabalho um e-mail ofensivo, obviamente que a tua vontade de ajudar essa pessoa vai a zero. Então, nós temos pessoas altamente queridas no nosso setor de homologação que faz essas tratativas com a distribuidora. Se necessário, a gente vai sim para a ANEEL, mas em último caso, para evitar todo o trâmite que tem para ir para a ANEEL, demora um tempo para a ANEEL te responder, a ANEEL dá mais um prazo para a distribuidora te responder, tá? Aqui uma solução, então a gente investiu, além de pessoas e especialização, a gente investiu também em tecnologia. Hoje a Pieta mudou o nome para Pieta.tech porque nós temos basicamente uma empresa de software aqui dentro, né? Nós criamos a primeira plataforma da América Latina de projetos fotovoltaicos, exclusivo para projetos fotovoltaicos. Então, o integrador não precisa mais ficar refém ao sistema da distribuidora. Não é que nós substitui o da distribuidora. Mas o integrador que trabalha com a Pieta, a gente tem um sistema que funciona, que tem atendimento rápido, que é esclarecedor e que cumpre os prazos de envio do projeto. E aí a equipe que faz a gestão dessa plataforma, junto com o nosso setor de homologação de projetos, é que faz as tratativas com a distribuidora.
Dentro da nossa plataforma hoje, que é o PIEP, né, o Pieta Projetos, o integrador faz orçamentos em 4 segundos, orçamento de projeto. Quando eu comecei no setor solar, eu não sabia fazer usina grande, né? Na verdade, a gente está sempre aprendendo, mas eu não fazia ideia e não queria mexer com isso, eu queria ficar só com projetos pequenos, que era o que eu tinha aprendido até o momento. Então, eu pedi para um grande projetista o orçamento dele, ele me pediu 10 dias. Então, eu não sei se foi para me despistar na época ou o quê, mas porque ele recebia muita solicitação de orçamento, e a gente sabe que o pessoal pede muito orçamento e o fechamento é muito pouco, chega uma hora que você estressa mesmo. Mas a partir daquele momento eu falei que a gente teria um jeito muito rápido de fazer orçamento um dia, e a gente conseguiu fazer em menos de 10 segundos. Então, o prazo de orçamento que ele nos pediu de 10 dias úteis é o nosso prazo para desenvolvimento, né, de um projeto de mini geração. Então, o integrador entra ali com 2, 3 cliques, ele descobre o valor que a gente cobra para fazer um projeto para ele, por exemplo, e ele consegue acessar do mobile. Então, se ele estiver conversando com o cliente, ele já consegue precificar na mesma reunião que ele está falando com o cliente, ele no celular e consegue passar para o cliente o preço da engenharia, da homologação do sistema dele. Depois disso, o cliente dando o ok na sua proposta, você vai ter que pedir o teu projeto. Então, dentro da nossa plataforma, você consegue pedir um projeto estando com os dados necessários, que são algumas fotos, alguns dados do kit, enfim, dos equipamentos que você escolheu na tua proposta, você colocou preliminarmente na tua proposta. Você consegue solicitar o projeto ali dentro de minutos e a partir do momento que você clica em solicitar projeto, todo o acompanhamento, o desenvolvimento desse projeto é por nossa conta. Você só espera o parecer de acesso, se atrasar a gente quem vai atrás e etc. Então aqui, só resumindo como que é a nossa jornada, resumindo como que a gente solucionou esse problema, ou amenizou ele, pelo menos, para as empresas de energia solar. A empresa de energia solar ela envia a solicitação pelo nosso software. A nossa equipe de documentação faz uma análise. Um problema muito grande que eu percebi por muito tempo é que as empresas de energia solar mandavam documentos que não tinha como você ler o documento rasurado, enfim, em formato que não dava para abrir. Então, quando o integrador nos encaminha os dados para a gente fazer o projeto, tem uma equipe só para fazer a análise dessa documentação e validar ela, para daí então passar para o setor de projetos. Então, o setor de projetos não se preocupa com essa parte de documentação, a gente faz uma filtragem inicial. Depois disso, o setor de projetos com a documentação toda de acordo na mão. Que documentação? Depende da concessionária. Cada concessionária você vai ter uma distribuidora, cada concessionária vai ter uma lista de itens necessários, fotos, enfim, dados para fazer esse projeto. Tá? Depois disso, o acompanhamento é 100% feito pela Pieta. Então, a gente tem um setor de homologação que faz exclusivamente esse monitoramento de prazos, né? Atrasou um dia a gente, quem cobra a distribuidora, e por aí vai. Tem gente que vai para a ANEEL e tudo mais. E, por fim, o integrador ele faz todo o acompanhamento também pela plataforma, mas sem fazer força nenhuma. Ele só fica olhando a plataforma e a cada avanço do projeto ele recebe uma notificação. Né? A gente já foi copiado nesse software, já tem umas versões falsificadas aí, mas o original é o PIEP, tá? Bom, vamos ver de quem que é a culpa para a gente entender também como solucionar esse problema, alguns desses problemas em geral. De quem que é a culpa, Romulo, desses entraves na homologação, atraso? Você me mostrou tanto pepino, a distribuidora é uma desgraçada, né? Depende, tá? Os sistemas fotovoltaicos tiveram um crescimento muito grande, né? Nós tivemos um crescimento exponencial, tá? E isso pegou todo mundo desprevenido, inclusive a distribuidora. Então, a gente nota, principalmente alguns anos atrás, hoje cada vez menos, uma falta de preparo das distribuidoras. Pô, você está falando que elas são despreparadas? Não, despreparadas é outra coisa, né? Falta de preparo é porque foi pego desprevenido, nós não tínhamos noção do crescimento da distribuidora, ela não conseguiu contratar gente suficiente. Então, ela também, de certa forma, é uma vítima do crescimento exponencial. A gente sabe disso por quê? Como eu falei que a gente conversa diariamente com as distribuidoras, né? Apesar da gente achar que a distribuidora ela é um monstro, quem faz análise do projeto são seres humanos, geralmente são 3, 4 pessoas. E aí a gente conversa com eles e fala, cara, esse mês dobrou o número de projetos aqui, porque ameaçou trocar a 482, enfim. A gente não tem o que fazer e para contratar depende de direção, então não tem muito o que eles ficam limitados, né? Junto com isso, nós também tínhamos e temos ainda muito, né, que a gente abordou, acho que foi o tema desse summit, né? Falta de preparo das empresas de energia solar. Mesma coisa, não é que as empresas são despreparadas,
Mas acontece o seguinte, muita empresa não conhece a norma da distribuidora dela, não conhece as normas técnicas de projeto, etc. Então, a gente trabalhou muito tempo fazendo correção de projeto para outras empresas e para outros projetistas. Qual que é o problema disso? A gente percebeu que os projetistas não liam as normas, não sabiam, não tinha organização, cada documento via no nome, enfim, era uma bagunça. Então, você coloca, só dando uns exemplos de falta de preparo, né, da distribuidora. Nós tivemos reprovas, por exemplo, pedindo a instalação do microinversor na parede a 1,60 de altura. O cara que pediu, você não sabe o que é microinversor, nunca viu um microinversor, né? Então, nós tivemos outro também, cálculo do esforço do poste do transformador. Pô, mas o transformador estava numa cabine abrigada. Então a gente respondeu, mas espera aí, o transformador está numa cabine abrigada, não está no poste. Resposta distribuidora, obrigado, projeto aprovado. Então, assim, uns pedidos que não fazem sentido, inclusive o Uriel Horta ali do Training Site comentou que o pessoal aqui da PETA, alguns dias já fizeram treinamento com ele de proteção e seletividade, e na ocasião nós tínhamos algumas pessoas de uma distribuidora de energia fazendo o curso, que já vinham corrigindo o projeto. Então, você nota que está todo mundo aprendendo nessa área, né? Por fim, para mim, um dos principais pontos é o aumento da demanda que ninguém imaginava quando saiu o 482. Ninguém imaginava que nós teríamos esse crescimento dessa forma, né? Então, isso acabou causando todos os problemas, por isso que nós estamos toda hora mudando norma distribuidora, ameaça de 482, concessionário brigando de um lado, integrador do outro. A gente está se adaptando ainda, é uma coisa que invadiu muito rápido o setor elétrico, era um setor muito conservador, né? Ainda é um setor muito conservador. Como que o integrador deve agir nessa situação? Bom, tem algumas coisas que o integrador, seja ele projetista ou não, que ele pode fazer. Eu já estou finalizando aqui, eu vi que o meu tempo está acabando. O integrador tem que tomar cuidado no seguinte sentido. Primeira coisa, fazer propostas transparentes. Então, foi o que eu falei ao longo, praticamente toda a apresentação. A tua proposta, os teus contratos têm que ser transparentes e seguros. Então, você nota, o pessoal fala, o que eu preciso para trabalhar na energia solar? Eu preciso ser engenheiro eletricista? Não, a energia solar ela tem N profissões envolvidas. Uma delas é a área jurídica. Então, você tem que ter um bom contrato, transparente, mas tem que ser um contrato bom para te proteger de uma mudança normativa, por exemplo, como aconteceu com alguns clientes nossos, alguns integradores que são clientes nossos. Então, você tem que fazer uma proposta clara para o cliente, apresentar para ele uma proposta honesta, apresentar no payback a troca do inversor antes desses 20 anos, né? Eu vejo muita proposta que oculta essa troca desse inversor. Enfim, eu acho que quando você segue com ética, com honestidade, com o teu cliente, enfim, com seus fornecedores, com a vida, as coisas dão certo. Quando você tenta dar uma de malandro, a vida te cobra. Então, faça a proposta mais clara possível, comente para ele que a 482 pode mudar, que nós não temos nenhuma garantia ainda, enfim. Isso sim é um empecilho de venda, mas é melhor você fazer uma venda com um cliente ciente do cenário que a gente está, do que você fazer uma venda que daqui 3 meses você vai tomar um processo, queimar a marca da tua empresa e tomar, às vezes, uma indenização gigantesca. Então, procurem escritórios especializados, fazerem uns contratos seguros para protegerem vocês, principalmente, pessoal, nesse momento de mudança normativa. Eu não falo só de 482, mudança normativa da distribuidora, tá? Coloquem isso nos contratos. Aguardar o parecer de acesso para comprar os equipamentos. Antes que vocês me batam, calma. Rômulo, como é que eu vou aguardar o parecer de acesso 60 dias, dependendo do caso, se for uma mini geração com obras, para eu comprar o equipamento? Se no projeto eu tenho que especificar os equipamentos, e o meu distribuidor, eu entro de manhã na plataforma dele, à tarde já não tem aquele equipamento, muda o tempo todo. Eu vou comprar o equipamento agora. Tá, beleza. Um projeto pequeno, residencial, você pode até fazer isso. Uma mini geração, você pode ter um problema de um custo de rede que inviabiliza o sistema. Então, você tem sim que esperar o parecer, tá? Ou a informação de acesso para você comprar. Na verdade, a informação não te dá nenhuma garantia, né? A solicitação de acesso, o parecer de acesso, é que te dá a garantia de quais custos você vai ter para instalar aquele sistema. Então, assim, se você vai instalar uma mini geração, aguarde o parecer de acesso antes de comprar. A gente tem um problema nesse momento aqui em um dos projetos, é uma usina de quase 1 mega, que o cliente já tinha 1 mega de demanda contratada, até então a parte do cliente estava tudo ok, só que a distribuidora de energia, quase escapou o nome aqui,
ela identificou que a subestação lá onde ele ia receber, a subestação da distribuidora de energia, não suportava mais entrada de injeção de energia. E aí vai para obra, etc., estudos. Isso está quase inviabilizando o sistema. O integrador queria ter comprado equipamento, por indicação nossa, a gente pediu para ele segurar. Então, agora está na mão do cliente ver se vai querer pagar esse custo de obras de rede ou não. Se ele não quiser, menos mal. Se ele quiser, compra equipamento e tudo certo. Então, infelizmente, inclusive, é bom você trocar uma ideia com o teu fornecedor de equipamento para saber, né, qual que é a garantia que ele te dá de estoque. O que esperar? Bom, nós temos alguns cenários nesse momento, né? Um dos principais deles é a mudança normativa, que eu acho que depois dessa, vou tomar aqui, dessa pandemia, eu acho que o pessoal até perdeu medo um pouquinho da 482. A pandemia já surrou a gente muito mais do setor solar do que uma mudança normativa. E também junto, né, com a mudança 482, a gente tem que ficar de olho nos projetos de lei que estão rodando. Então, nós temos, eu não coloquei nenhum aqui, porque é meio partidário, cada partido fez o seu, enfim, tem alguns mais avançados, alguns não. Cada pessoa prefere um, prefere o outro. Então, o projeto de lei tem vários, né? E praticamente todos eles, como eu conversei com o Ronaldo Abessor, não é que ele puxa para o lado da solar. Ele é sensato, né? Porque a proposta que nós tínhamos lá da opção 5 da ANEEL, ela era no mínimo insensata. Então, o projeto de lei ele tenta passar uma sensatez, um gatilho inteligente para você passar a regularizar a geração distribuída, que queira ou não faz o uso da rede. Então, a gente tem que discutir esse assunto e ver também o lado da distribuidora, do gerador e etc. Tá? Não vou entrar nessa discussão agora. Mas, enfim, para esse ano, pelo que a gente conversou, a expectativa é que nós tenhamos, não esse ano, mas o quanto antes, uma aprovação de um projeto de lei, que aí ele basicamente liberaria a ANEEL desse pepino, dessa dor de cabeça, que é a atualização da 482, que ela foi a audiência pública de maior número de pessoas da história da ANEEL. Então, a ANEEL viu que o negócio é sério, viu que o movimento é grande, tá? E junto a isso, no Congresso, nós temos alguns projetos de lei. Aprovando um projeto de lei desse, eu acho que a gente está bem seguro, isso vai dar uma certa tranquilidade para o setor, até para o setor comercial fotovoltaico, que, ao meu ver, é o que mais penou. A gente percebeu uma queda abrupta na época que a ANEEL lançou aquela ideia da opção 5 nas vendas, os integradores devem ter percebido isso, tá? Mas, enfim, é o que a gente conversou também com a Marina da Conexão Solar hoje. Você tem um cliente do outro lado que ele, em geral, é leigo. Nem sempre também, né? Hoje em dia, só tem muito acesso à informação. Então, evitar tocar muito nesse assunto da briga, de como é que vai ser, quanto que vai, né? Porque ninguém sabe. Então, você vai acabar ocupando a cabeça do seu cliente com uma coisa que ninguém sabe, né? Nem a gente que é da área. Então, passar para ele mais as vantagens, o payback, enfim, o grande investimento. Por que isso está acontecendo também? Um dos principais motivos é o mesmo caso clássico, né? Esse exemplo que a gente deve ter visto do Uber, táxi, Airbnb e hotéis. Esse ponto é interessante porque quando os Ubers entraram com uma solução inovadora, disruptiva, como foi a GD agora, a fotovoltaica, nós já tínhamos a GD, mas a fotovoltaica foi a mais disruptiva, com certeza. As distribuidoras, enfim, geradores, nós temos toda uma cadeia no setor elétrico, ela é muito engessada e muito tradicional. Quando você vem com a opção do Joãozinho, já da casa dele 1 kW, isso foi, sem dúvida, disruptivo. Assim como o Uber foi para o táxi, teve confronto, mas com o tempo vai se acostumando. A mesma coisa para o Airbnb, os hotéis falavam que o Airbnb era uma ideia que não ia vingar, mas o mais interessante desses dois é que, do Uber e do táxi, do Airbnb e dos hotéis, esses dois exemplos, é que ambos permanecem. Nós temos Uber e temos táxi. Tem Airbnb e os hotéis não precisam nem falar nada. Então, eu acho que com o tempo vai ter um consenso, as pessoas vão perceber, as pessoas que eu falo, todos os players envolvidos, seja os distribuidores, seja a parte de Mercado Livre, de GD, etc., vão perceber que o caminho é andar junto, né? E por último, né, o que espera do futuro agora é o ponto principal que a gente está vivendo, que é o isolamento físico. Aqui foi o que eu falei, eu discordo do termo isolamento social, que é amplamente usado pelos médicos. Eu acho que a gente tem um isolamento físico. O isolamento social a gente não tem, e a prova é essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Então, o que isso me diz? Um isolamento físico, ele praticamente mata todas as suas chances de venda. Se um cara me amarrar em casa, eu não tenho como vender nada, né? Por que eu falo de venda, né? Porque nesse momento a gente tem que vender. O segredo da empresa, eu falo isso todo dia aqui, as pessoas estão enjoadas, é venda. Tem que vender. Claro, tem que ter um produto, você tem que ter um atendimento, mas empresa de sucesso é aquela que vende.
Então, se você tivesse um isolamento físico, a gente não teria venda, e foi o que aconteceu no mês passado. Isso causou, obviamente, uma queda muito grande, né? Uma queda muito grande, não, causou uma interrupção da comercialização de sistemas fotovoltaicos, praticamente. Então, nós não temos um isolamento social, só um isolamento físico. Pô, qual que é a vantagem disso, Romo? O isolamento social, você não teria contato com o cara, você consegue ligar para ele, você consegue conversar por Skype. Ah, Romo, eu moro aqui no interior, tem 5 mil habitantes, aqui a gente pega na mão do cara para vender. Infelizmente, a gente vai ter que se readaptar. Então, é o momento das empresas de energia solar, enfim, todas as empresas estão fazendo isso, de acelerar, né, a digitalização, investir em tecnologia, em processos, em técnicas de venda, em marketing digital e etc. Né? Isso está acontecendo nas empresas de energia solar, na sua grande maioria, a gente percebe que são empreendedores muito criativos que estão nesse setor. Então, a gente vê todo dia saídas muito criativas para fazer a venda e até mesmo a instalação do sistema, o monitoramento. Então, nós temos esse problema. Qual que é a vantagem? Assim como eu conversei com o pessoal da Ecore, o pessoal da Conexão Solar, a gente percebeu que em final de maio começou a ter uma retomada. Eu tenho alguns amigos pessoais que são integradores, eu conversei com eles, e falo que esse momento, apesar, né, não vamos entrar no detalhe de que a contaminação está aumentando, etc., olhando mais para o lado da economia, que é o lado técnico, né, que é junto com o mercado fotovoltaico, que é o que a gente atua, não é o lado de saúde, etc., a gente percebe que a economia está tendo uma reação positiva. Então, pela primeira vez está voltando, os clientes estão voltando a receber proposta. Então, a gente começou a receber um número maior de projetos agora no começo de junho. Alguns clientes que são meus amigos falam, Romo, eu tinha proposta que ficou um mês parado agora nessa pandemia, o cara me chamou para conversar, então eu estou bem otimista e acho que o mês de junho e julho, mas vão ser os 2 meses ali, principalmente o mês de junho, vai ser um mês de retomada, então eu confio muito nisso, tá? Quanto à aprovação, o pessoal vai perguntar provavelmente, vai sair a 482 esse ano a atualização, vai sair PL? Isso é uma coisa que ninguém sabe, tá, pessoal? Segundo a aposta de algumas pessoas, sai antes da PL, mas a gente não tem como saber. Na audiência da ANEEL, eu conversei com um cara que é um grande amigo meu depois desse evento, a gente conversou muito, e ele me deu uma frase muito interessante. Ele trabalha há décadas no setor elétrico e ele falou assim, Romo, você é novo, vou te falar. Quando se trata de ANEEL, tudo é possível. Não só de ANEEL, qualquer norma, qualquer agência reguladora. Então, pode ser que ela mude amanhã, então não tem como a gente saber quando vai ser. A qualquer momento pode ter essa alteração, tá? Então, por fim, pessoal, por que as empresas escolhem, né, a Pietra para trabalhar? Para quem não conhece, a gente deve ter muitos clientes que estão assistindo, vão entender esses pontos, mas muitas pessoas não conhecem, tá? A gente trabalha com os menores estados do Brasil, como eu falei, a nossa meta é a agilidade, então, tanto no orçamento quanto no desenvolvimento e principalmente na homologação, por isso que a gente mostrou os setores, o software que monitora para a gente os prazos das distribuidoras, que avisa quando tem atraso da distribuidora, tá? A gente isenta as empresas de gestor de toda essa burocracia, então você pode optar por brigar com a distribuidora, por ter atraso, sistema fora do ar. Essa semana eu acompanho os grupos, umas distribuidoras estavam com o sistema fora do ar, aí você carrega toda a documentação, fica meia hora fazendo upload de documentos, quando você dá o ok, cai, você tem que começar do zero, e você pode espernear, pode mandar para a ANEEL, que não vai resolver de imediato o seu problema, vai demorar muito tempo. Então, nós atuamos fazendo esse pepino. O nosso integrador ele encaminha a documentação, a partir disso ele ergue os pés e todo o pepino é com a gente, tá? Se a gente tiver que mandar 5 vezes o projeto para a distribuidora, a gente manda. A gente tem distribuidoras que o pessoal de homologação fica mais de 1 hora para ser atendido na espera. A gente faz esse trabalho todo para o distribuidor, ele fica totalmente isento dessa burocracia, tá? Notificações em tempo real. Então, além de você ficar isento dessa burocracia, desse pepino, não importa se é engenheiro, se você tem equipe de engenharia interna, você também recebe notificações dos avanços, tá? Então, a gente vai trabalhando, mas você vai recebendo notificações desses avanços. Também nós temos o menor tempo de homologação possível, né, pessoal? Vocês sabem que depende muito da distribuidora, mas também se você não cobrar ela, se você não souber como cobrar, como eu falei, se você tiver uma abordagem não muito elegante, digamos assim, você pode acabar ganhando a empatia do atendente e você vai me falar agora, mas o problema é dele, ele tem que trabalhar. Mas pessoas não são máquinas, né? Então, se você atingir sentimentalmente uma pessoa ali agredindo ela, obviamente ela vai torcer isso para você. Então, pode ser que ela torça para você. Então, eu acho que esse é um grande benefício que a gente traz, é o menor tempo de homologação. Romulo, os projetos não atrasam na PETA?
Atrasa pra caramba. Se não atrasasse, a gente podia demitir o setor de homologação, né? Mas não é assim que funciona. Escalabilidade de projetos. Isso aqui a gente atua tanto para pequenos quanto principalmente para médios e grandes integradores, né? Você hoje fica limitado. Se você tiver uma equipe de engenharia pequena, você tem um número pequeno de projetos que você consegue fazer e monitorar. Que fazer o projeto hoje é a parte menos demorada. A parte mais demorada é você monitorar na distribuidora e, enfim, ficar mandando documentação. A gente consegue te dar escala. Então, se você tiver 2 ou 20 projetos, você sabe que um projeto de micro geração com a Pieta vai ser feito em 3 dias. Não importa a situação, se você tiver 2 ou 10, a gente vai te entregar em 3 dias o projeto. Então, você tem uma segurança de prazo e uma possibilidade de escalar a tua venda. Então, a gente tem grandes distribuidores, grandes empresas, como eu falei, algumas empresas multinacionais, que passaram para a parte de projeto alegando isso. Olha, se eu tenho mês que eu tenho 3, tem mês que eu tenho 50. Se eu tenho uma equipe muito grande, eu tenho um custo fixo muito grande quando tem 2 projetos. Se eu tenho uma equipe muito pequena, eu não consigo dar conta da demanda quando eu tenho muitos projetos. Então, esse é um outro benefício que a gente traz e porque as empresas trabalham com a gente. Por fim, né, vocês já perceberam que eu sou um fanático por vendas, então o foco das empresas tem que ser na venda, do gestor tem que ser na venda. Claro que ele tem que atuar nos outros setores, tem que monitorar todos os setores, o empreendedor tem que fazer isso, mas as vendas são a força motriz de uma empresa. Então, assim, o integrador que fica livre dessa burocracia, como eu falei, seja ele engenheiro ou não, ele consegue ter mais tempo para atender cliente, para focar em venda, para ajudar o time comercial. Então, esse eu vejo como um grande benefício também que a Pieta traz para os integradores. Eu dei uma estourada aqui no tempo, eu vou deixar aqui os meus contatos, tá? Os contatos aqui da empresa também. E para quem tiver dúvida, pode acessar o nosso site, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail e pelo WhatsApp. Eu acho que era isso, pessoal. Brunella. Obrigada, Rômulo, por passar esse conhecimento aí. A palestra sobre entraves, ela acaba sendo quase um desabafo, né? E eu acredito que quem trabalha com homologação vai entender e compartilhar desse sentimento aí, porque é cada coisa que a gente vê que às vezes não dá nem para acreditar, né? A gente passou do tempo, a gente tinha umas perguntinhas aqui, não sei se vale a pena a gente passar alguma coisa. Vamos ver aqui. Vamos sim, acho que agora a gente já estourou, né, pessoal? O horário do evento, mas agora daqui para frente fica quem quer, né? A gente já encerrou o evento, mas no final eu vou anunciar, tá, pessoal? Depois das perguntas, a Manuela já pode fazer as perguntas, mas no final eu vou passar o que a gente conseguiu, né? Porque esse evento aqui, acima de tudo, é um evento beneficente. A gente teve uma arrecadação de alguns milhares de reais com as empresas que palestraram junto com a Pieta, tá? A gente, cada empresa fez a sua contribuição, a gente conseguiu alguns milhares, deu um valor bem bacana para as instituições, a doação foi feita direto para as instituições, conseguimos um sistema fotovoltaico, cursos, cupons, enfim, depois a gente entra nesse âmbito. Bom, Bruna, pode passar aí se tiver algum. Vamos lá, o Maurício está perguntando aqui. Tem um sistema na minha casa e foi tudo aprovado, né? As 2 etapas, sistema, local, mas não trocaram o medidor, pois falaram que o meu padrão é antigo. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu, é uma briga com o integrador, porque assim, se o teu padrão é o antigo, você pode ficar com o teu padrão antigo. Tipo, a norma da consultora mudou. Você tem que mudar o teu padrão? Não. Pode ficar com o teu padrão antigo. Só que a partir do momento que você quer inserir um sistema de geração distribuído na sua casa, você tem que adequar o teu padrão. Então, qual que foi o erro aí, Maurício? Quando a gente faz o projeto, quando o projetista faz o teu projeto fotovoltaico, o projeto fotovoltaico residencial, que é o teu caso, ele se divide em 2 partes. Projeto fotovoltaico propriamente dito, inversores, string box, módulos, e o padrão de entrada que você tem. O teu engenheiro, no projeto, você pode, se você tiver um projeto, você tem que olhar esse projeto, ele já tinha especificado em projeto qual era o padrão que você tinha que ter seguido. Você, no caso que eu falo, o instalador, né? Então, quando o projetista te entregou esse projeto, lá tinha o padrão atual. Ela pode sim te reprovar e ela está totalmente pautada, tá? Como é que é o nome dele? Maurício, ela está pautada sim, ela tem esse direito de pedir essa atualização do teu padrão. Então, ou foi uma falha de projeto, ou foi uma falha de instalação do sistema, tá? Mas é importante, tá, para quem mais está assistindo, quando você vai fazer uma instalação em casa, né, a gente já teve também esse problema. A gente percebeu que o padrão de entrada ia precisar mudar de monofásico para trifásico. Enfim, é uma longa história, mas o sistema monofásico ele tem uma limitação de potência que pode ser inserida nele. O trifásico você tem uma limitação maior. Enfim, com a potência que nós vimos ter que colocar naquele local, tinha que mudar para trifásico. O problema é que o integrador não previu isso e não passou isso para o cliente.
como era um sistema não muito grande, o custo dessa troca desse padrão, que ficou em torno de R$ 3.000, impactou. Eu acredito que, inclusive, o integrador teve que arcar com esse custo. Então, inclusive, depois disso, ele mandou um projeto para a gente, falou, cara, dá uma olhada aí, você tem que mudar o padrão desse cara aí. Então, tem que ficar, isso também você pode colocar em norma, tá, Maurício? Coloca, desculpa, em norma não, em contrato, que é possível ter uma adequação do padrão do cliente, tá? Não só por ser padrão antigo, mas aumento de fase, você pode ter que fazer aterramento se não tiver e etc, tá? Vamos para a próxima, então. O Diogo Vogel mandou aqui. A Pieta poderia lançar, comercializar um e-book sobre as melhores práticas para aprovar um projeto em cada uma das distribuidoras que ela atua? Tem uma risadinha aqui no final, então não sei se essa pergunta é séria ou não. Olha, é uma ideia, é uma ideia. Na verdade, a gente tem, né, vários projetos, assim como o Summit, que estava na agulha faz um tempo já, né? A ideia, para quem não sabe, do Summit é que a gente já bolou isso faz tempo, né? Mas a oportunidade veio agora, então a gente acabou... Tinha a ideia, na verdade, há muito tempo, bolou faz 15 dias. Uma delas é compartilhar um pouco desses e-books, mostrar os problemas, né? Percebam que eu não tratei muito de coisa óbvia. Se você for ver, nada contra, eu defendi muito o setor jurídico. Mas se você vai falar com alguém da área jurídica, ele te fala assim, ó, o prazo de homologar um projeto é 15 dias. Atrasou, vai para a ouvidoria, vai para a ANEEL. Na verdade, não é tão trivial assim, né? A gente tem muita experiência. Você vai mandar essa reclamação para a ouvidoria, tem que esperar 30 dias, dependendo do caso. Aí você vai para a ANEEL, 30 dias. Na minha experiência, nós temos 1.000 projetos. A gente tem o setor hoje que faz isso, né? Mas quando eu fazia a parte de reclamação, eu lembro de um domingo que eu perdi o domingo inteiro escrevendo uma carta para a ANEEL com toda a razão possível. Estudei a norma, dava print, coloquei no Word, dei print do erro da concessionária, do descaso dela. Falei, nossa, agora a ANEEL vai me ajudar, porque eu tinha a lembrança que meu pai, quando ele precisou cancelar uma linha bem antigamente, ele falou para a moça, ó, você não quer cancelar? Vou denunciar para a Anatel. Pô, no outro dia estava cancelado. E eu fui com essa inocência. Então, assim, não estou desfazendo o trabalho da ANEEL, só que ela demora muito para dar uma solução. E o pior foi o seguinte, eu passei o domingo fazendo esse documento e mostrando para ela os detalhes. Ficou extenso? Não ficou, mas ficou bem elaborado. A ANEEL não leu esse documento, ela simplesmente foi na distribuidora e falou assim, distribuidora, esse cara está dizendo que você não respondeu ele. Aí a distribuidora falou para eles assim, ué, ele nem falou comigo. E a resposta da ANEEL que chegou para mim foi o seguinte, a partir desse momento eu nunca mais mandei uma notificação para a ANEEL. O que a ANEEL me mandou foi o seguinte, senhor Romulo, falamos com a distribuidora X, a mesma falou que o senhor nunca entrou em contato com ela, demos 30 dias para que ela entre em contato com você. Então eu percebi que eles nem abriram meu documento, tinha os prints de eu falando com a distribuidora. Então, assim, esses conhecimentos, a gente pode passar assim, Diogo, dá para bolar assim, é uma ideia, a gente nunca tinha pensado nisso, mas dá para fazer melhores práticas, né, para um projeto, com certeza, não tem problema nenhum, tá? A gente faz isso de bom gosto, assim como a gente apresentou e vai depois disponibilizar essa gravação aí nas próximas semanas, a gente vai tratar os vídeos e disponibilizar. Vamos para a próxima, então. Maurício mandou aqui. Boa noite. Visitei um cliente e ele possui 4 transformadores em uma fazenda. É possível aprovar esse projeto dividindo o sistema em 2? Ele está falando de sistema fotovoltaico, né? Olha, é possível aprovar qualquer projeto, desde que você aceite as condições da distribuidora. Então, você tem 4 transformadores em 2 projetos. Depende de que potência que é esse transformador, que divisão que é essa que você vai fazer. Como eu falei, se você quiser fazer uma divisão aí, 2 usinas 75 para escapar de uma mini geração, ou 2 usinas de 1 mega para escapar do ICMS, você não vai conseguir. Então, depende da potência desse transformador, depende o que você quer fazer ali, né? 2 sistemas, você também provavelmente vai ter que ter 2 matrículas, aí você tem que conversar com uma questão mais jurídica, não uma questão técnica. Pela questão dos transformadores, você pode usar em 2, a gente tem indústria que fez projetos com 4 transformadores internos, tá? Então, isso não seria uma limitação. Tem que saber quais são esses transformadores e qual é a potência do projeto que você quer fazer. Beleza, vamos para a próxima. O Armando mandou. Sobre a demora na troca do medidor. A gente instalou o sistema, solicitou a vistoria e a troca do medidor, mas houve uma demora na vistoria e na troca. E o cliente ligou o sistema e deixou ligado sem trocar o medidor. Poderia ter dado problema para o cliente? Poderia. Poderia sim. Isso eu tenho, inclusive, a gente tem um dos poucos vídeos, a gente não é muito blogueiro, mas tem um dos poucos vídeos no canal da Pieta Tech,
falando sobre alteração de projeto, que vem mais ou menos na mesma ideia, sobre alterar projeto, se eu posso alterar o projeto depois de mudado ou não. Né? A distribuidora, dificilmente ela vai pegar depois que você altera. Nesse caso, ele tem um risco enorme. A gente já teve esse problema, tá? É bem comum. O cliente, eu nunca conheci um cliente tão ansioso quanto o cliente que instalou um sistema fotovoltaico. Claro que tem uma questão econômica, mas é uma questão de prazer. É até legal você ver, porque o cliente final fica apaixonado e quer urgente começar a usar aquilo. Poderia sim ter dado problema, isso é óbvio, né? Então, assim, fala para ele esperar, não é porque a distribuidora atrasou que ele está no direito dele de conectar sem a troca do medidor, principalmente se ela não fez nem a vistoria. A quebra, a falha da distribuidora não justifica a infração do cliente, tá? Vamos para a última aqui, do Moncler. O que dizer sobre a diferença de tipo de aterramento exigido pelas distribuidoras para sistema fotovoltaico? Algumas interligados, outros independentes. Então, essa é uma polêmica, né? A gente sabe que tem distribuidora que pede separado e que pede independente. Aí entra uma questão técnica muito óbvia, tá? Aterramento é um só. Então, você tem que fazer aí potencialização desse sistema de aterramento do sistema fotovoltaico com o da edificação, tá? E a recomendação nossa, todos os nossos projetos, a gente faz com um único ponto. Aterramento é um só, tá? Tem que estar todo mundo ligado no mesmo aterramento. Você, obviamente, pode fazer, porque o pessoal confunde um aterramento com uma barra também, né? Dependendo do teu centro, vai ter uma barra ou mais barras, dependendo do projeto de aterramento que foi feito para esse local. Mas você tem que fazer um só, tá? Independente se você está fazendo dois sistemas, né? Então, se tiver uma descarga atmosférica no solo próximo a esse local, você pode ter uma corrente circulando entre esses dois pontos de aterramento que você colocou. Beleza, Rômulo, sobre as perguntas era isso. Então, a questão aqui, eu acho que da palestra tá bem fechada, bem esclarecida. Gostaria de agradecer, né? O Rômulo está na parte da organização também, mas tirou esse tempo para montar, revisar a palestra, ler um pouco mais do Prodist, estudar mais, né, para trazer esse conhecimento todo para o participante. Então, eu gostaria de agradecer, né, em nome do Summit, aqui também a sua presença. Muito obrigada. Valeu. Bom, vamos lá, pessoal. Só para finalizar, eu também queria agradecer aí quem acompanhou a gente esse tempo todo. Agradecer, em primeiro lugar, o pessoal da Pieta, que trabalhou aí semanas nesse projeto. Deixa eu pegar os dados aqui que a gente tem de números. E fez com que a gente tivesse, de fato, né, o maior evento aí da América Latina que a gente conhece, que a gente ouviu falar aí entre os participantes do setor solar dessa maneira online, né? Então, nós batemos aí, isso aqui eu tinha no começo do dia, talvez tenha passado, aproximadamente 2.500 inscritos. Eu desconheço outro evento que tenha esse número de inscritos. A gente agradece muito quem participou, quem se inscreveu, quem divulgou, tá? Nós tivemos doação de um kit, tá, de inversores para o Instituto de Caridade da Associação Religiosa Filhas de Maria. Então, essa aqui foi uma doação da Sungrow. Obrigado a Sungrow aí, parabéns pela doação. Os valores a gente não vai especificar, mas foram alguns milhares. Semana que vem a gente divulga, porque teve muita gente fazendo ontem, vai fazer segunda-feira, gente que eu falo as empresas, né? Mas nós já estamos na casa de alguns milhares de reais aí, que as empresas doaram diretamente para as instituições, tá, pessoal? A gente definiu 10 instituições, ou 11 lá no nosso site. Algumas empresas escolheram outras instituições, então, com base nessa escolha e nessa doação. Nós conseguimos também aqui um curso completo de proteção e seletividade que nós sorteamos, oferecido pela Training Site, um curso completo pelo Canal Solar, obrigado aí ao Bruno, ao Uriel do Training Site, ao Bruno do Canal Solar. 2 consultorias gratuitas para New Charge, bacana, porque o pessoal tem muita dúvida nessa questão de armazenamento, tá? Ao total aqui, acho que nós passamos já, né? 24 horas de conteúdo online, gratuito e ao vivo, tá? Nesse evento. Nós vamos ter sorteio de 5 projetos, tá, pessoal? Inclusive, produção, se vocês puderem já organizar aí alguma coisa de planilha, a gente faz aí ao vivo, faz um sorteio de 5 números e a gente abre o Excel para ver quais são esses 5 números e vamos sortear, e a Pieta vai doar então para o evento 5 projetos, projeto de homologação de até 30 kW pico, tá? Importante, a gente não atende cliente final, a Pieta só atende integradores. Então, se você for cliente final e ganhar o projeto, a gente não consegue fazer o projeto diretamente para você, a não ser que você adquira o equipamento e instalação de uma empresa de energia solar, tá? Isso é uma
é a ética número 1 da Pieta, que nós não concorremos com os nossos clientes, nós não atendemos clientes finais. Doação de kit, tá, da Sangrou, foi para a instituição de caridade Associação Religiosa Filhas de Maria Imaculada. Doação de cupons de desconto para o evento, provavelmente vai ser enviado por e-mail, né? 20% da Joia Energias, 20% Training Insight, tá? E também vamos fazer aqui um cupom de desconto de 20% para todos que se inscreveram aí no evento para projetos na Pieta, tá? Então vamos entrar junto nesse barco do desconto. Agradecer as empresas aí, Victron, Energy, Training Insight, Clamper, Canal Solar, Blue Sol, Sungrow, ProAlto, Rated Power, Greener, Embrastec, Ecore, L8, Savit, Conexão Solar, Pablo Guimarães, um abraço, Pablo, Joy Energias, Adinco, tá? Soprano, a Revolu Solar, um projeto social fantástico no setor solar aí, a Vandemia, as instituições aí, a Bessolar, obrigado, Ronaldo, todo o pessoal da Bessolar por ter participado, as minhas da Messol, né? As Mulheres de Energia Solar, para você que atua no setor, que é mulher, bacana você dar uma olhadinha no site, no Facebook da Messol. O INEP, o professor Roberto, obrigado pela apresentação, me ensinou como que se projeta um inversor, uma didática fantástica, é um orgulho vir dessa instituição aí. O Fotovoltaica UFSC, a HK, que é a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, obrigado, Natália. O Instituto Ideal, né, o Mauro, obrigado também. Bom, pessoal, é isso, a gente vai fazer só o sorteio aí rapidinho, então. Acho que o pessoal deve estar organizando, é isso, né, Bruna? O pessoal já está vendo aqui. Então, enquanto eles estão organizando o sorteio, eu só queria falar um pouquinho aqui. A organização foi toda feita pela Pieta, né? Então, assim, a gente é uma empresa de engenharia, né? A gente não tem nenhum especialista, assim, a gente não é especializado em eventos, então a gente está tentando aqui durante esses 2 dias atingir os objetivos mesmo que a gente tinha no começo, né? Que é promover o networking, promover o conhecimento aí, né, no setor e também ajudar algumas instituições de caridade. Então a gente foi aprendendo aqui durante o evento mesmo, né? Assim, como eu falei, a gente não é especialista, a gente foi aprendendo, vendo algumas coisas. Várias pessoas aqui da empresa ajudaram, né? O pessoal, os meninos do design, né? Bolaram algumas coisinhas aí. Alguns estagiários vieram ajudar, né? Então, a gente só queria agradecer todo o pessoal que está aí assistindo a gente. E acho que era isso. Vamos ver aí se sai. Sem dúvida, Bruna, foi fantástico. A gente começou com meia pessoa, né? Uma pessoa trabalhando meio período. E nas últimas 3 semanas, que foi quando a gente deu o anúncio do evento, nós estamos envolvidos em aproximadamente aí 9 a 10 pessoas envolvidas diretamente ou praticamente de tempo integral no evento, que vale muito a pena, mas ninguém tem noção, a não ser quem participa, né? O tanto de trabalho que dá. Então, parabéns aí à nossa equipe, que foi fantástico. Vamos só fazer o sorteio aqui, deixa eu ver se eu tenho já a planilha. Já tenho a planilha. Só baixar ela que eu já transmito na minha tela. Até a planilha que eu tenho aqui tem 2.376 inscritos. Tá? Tá só visualizando aí, né? Sim. Hoje está para quantos? Mas deve ser aqui, né? Vamos ver se é aqui. Sortear números, é isso? Deu certo. Só número alto, vamos lá. Então, os números são esses. Você consegue visualizar já a minha planilha ou não? Ainda não, ainda está no site. Tá, deixa eu trocar aqui, que eu com tecnologia. Deixa eu pegar um Excel aqui. Tá, vamos lá. Primeiro número, 2.295, então. 2.295. O e-mail começa, né? A gente... Tá visualizando já a planilha, né? Sim. Tá, então aqui 2.295, então tá aqui o ganhador do primeiro projeto, o outro 1.386, 1.386, tem gente pra caramba aqui, 1.386, aqui o e-mail, tá visível aí, Bruna, na tela? Tá. Aqui para o negócio é pequeno? Tá, então esse é o ganhador do segundo, tá? 1.781,
1.781, vamos lá. Então tá aqui, né? 1.061. Agora vamos lá, 934. 934. 934. Aqui está o ganhador do quarto. E o outro 2.099. Tá? A gente vai mandar um e-mail depois para vocês, tá, pessoal? Se alguém que ganhou estiver assistindo, a gente vai entrar em contato por e-mail. Mas se quiser entrar em contato também antes, não tem problema não, tá? A gente não se preocupe. 2.099. Aqui está o último ganhador. Então, para cada um desses ganhadores, a Pieta vai fornecer gratuitamente um projeto e uma homologação de até 30 kWp na distribuidora que ele escolher aí, tá? Então, fechou. Pessoal, essa semana a gente vai divulgar os números oficiais. Eu peguei aqui meio notado em papel, mas de arrecadação, de pessoas que participaram, os preços. Só a gente voltou porque deu uma queda aí, né? Depois de 25 horas sem quedas, nos últimos 30 segundos deu uma queda, não dá nem para reclamar, né? É até um sinal de sorte. Então, finalizando mais uma vez, obrigado. A gente vai, com certeza, fazer uma nova versão do Summit, com metas muito maiores agora. A gente gosta de meta ousada. A gente atingiu praticamente o dobro da meta nesse evento. A gente bateu mais que o dobro da meta, tanto de inscritos, quanto de doação, quanto de empresas e etc. de palestras. Então, esperem um Summit muito maior e, obviamente, muito mais bem organizado. Como a Brunella falou, a gente não é da área de eventos, mas fez o possível aqui para levar a melhor qualidade de transmissão, de organização, etc. Então, obrigado mais uma vez. E essa semana a gente vai divulgar os detalhes de arrecadação, de instituições, enfim, sistemas que a gente conseguiu, os projetos que a Pieta deu, o valor total arrecadado, os cursos e tudo mais, tá? Então, obrigado mais uma vez, obrigado, Brunella. Tchau, gente. E até um... Tchau, tchau.